voltando para o que a gente estava tratando ali da universidade, do rumo que estava tomando a sua vida, você acredita que o início da Ambulantes, que para quem não sabe, é a banda na qual o grande Luiz Massa, que acabou de morrer, ele ficou empolgado quando a gente falou dos presenciamos Ambulantes. uma morte. Não se preocupa. Você ia mostrar alguma coisa da Ambulantes, né? Oh, Eu sou Felipe, aqui fazer o merchan. Grande... Boa! Porra, que massa. Grande Ambulantes. Vamos colocar aqui na descrição desse vídeo no Instagram da Ambulantes. Você acha que a criação da Ambulantes está vinculada com esse grito de resistência? A história, né, da fundação da banda, assim, ela tem uma relação direta com esse contexto que eu estava contando para vocês até um tempinho atrás, né? Então, começa toda essa moção, essas articulações e tal, e o reggae já era um som presente, né? Uma trilha sonora, assim, que estava sempre ali, o reggae estava sempre presente. E em 2002, depois, né, em 2001, a gente tem os ataques, né, às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Em 2002, na universidade, a gente organiza a primeira semana Terrorismo e Resistência. Era uma semana que discutia, então, né, o terrorismo de Estado e a criminalização dos movimentos de resistência e dos movimentos sociais. Então, era uma semana com vários debates, apresentações de filmes, apresentações artísticas, ali na universidade, né? Isso começou em 2002. E na sexta-feira, né, era o grande final, era a festa, que é o Osama Bin Reggae. Então é um festival de reggae que a gente começou a organizar em 2002. E por trás de toda essa discussão, né? Então, nem Osama, nem Bush, né? Era um pouco essa parada, assim, calma lá, né, gente? Não vamos... Sim. Né? Não é tão simples assim, né? Heróis e vilão, né? Calma aí, a discussão, né? Tem que ser cuidadosa. Então, a gente promovia essa discussão e em 2002 começamos a fazer esse festival, um festival incrível, assim, né? Era um momento onde muita gente que não era da universidade frequentava a universidade. Então, a gente fazia muita divulgação mesmo desse evento. E aí era um festival, assim, 5.000, 6.000 pessoas, né? Então, era uma parada bem, bem interessante. E passa aí 2002, 2003, 2004, a gente sempre organizando essa semana Terrorismo e Resistência e sempre finalizando com o Osama Bin Reggae, que era esse festival. Numa leva dessas, né, eu morava com os amigos e com as amigas, bem próximo à universidade, a gente morava aqui pertinho, e a gente recebeu lá em casa uma banda que veio da Bahia para participar do festival e para passar um tempo em São Paulo para divulgar o trabalho, né, que é a banda Semente da Paz. E ali a gente entra em contato, eu e essas pessoas, né, que a gente morava junto e era da universidade, a gente entra em contato com o pessoal do Semente da Paz, estabelece um vínculo de amizade e tal, e eles ficaram um tempo morando com a gente, e a gente já tinha em casa, a gente já tocava por farra, assim, né, em casa. Então tinha os instrumentos lá, tal, a gente tocava mais por tirar onda, fazer trilha sonora de algumas coisas, tal, fazer uma brincadeira com a música. E ali, em 2006, então, eu e o Pedro, que hoje é atual da banda, né, e mais dois, o Acauã, que hoje é professor da Universidade do interior de Pernambuco, eu não lembro exatamente a cidade que ele está. Que massa. É um dos fundadores, e o Renato, que também é professor de História, aqui, ele está em São Paulo, e compositor. Nós quatro a gente funda, então, Ambulantes em 2006. É isso? 2006? 2006 a gente funda. No meio do ano, assim, junho, mais ou menos isso, a gente funda a banda para tocar, né, no Osama de setembro. Então a gente funda a banda, compõe músicas em um mês, ensaia em um mês, em 2 meses a gente toca, faz nossa primeira apresentação nesse festival. Então, assim, o surgimento da banda está completamente ligado a essa organização toda que a gente vivia, né? Nós quatro, os fundadores da banda, nós quatro fazemos parte dessas histórias todas, né? Então a gente já começa a banda nesse contexto. Então tem tudo a ver, né?
o surgimento com o contexto que a gente estava vivendo, sim. Entendi. Legal. Cara, fala aí, Mayara, fala aí. Não, é que eu ia perguntar assim, eu ia fazer uma pergunta bem assim, qual era, talvez, o propósito da ambulância? Eu sei que ela estava bem ligada ao festival, então, enfim, imagino que estava bem ligada aos temas, mas assim, vocês foram compondo as músicas exatamente pensando para ele, ou vocês queriam expandir mais? Mas olha só, foi curioso, assim, até bom vocês perguntarem isso, porque agora é um exercício para eu tentar lembrar de algumas coisas, sabe? Porque vai passando, né? A gente para de falar, às vezes, sobre as coisas, a gente, né, precisa resgatar. E 2006 faz muito tempo. Porra, tinha 10 anos. Faz um tempo, 15 anos, né? Porra. Nossa, tinha 11. E eu sinto que é assim, eu sinto que a gente buscava uma maneira de falar, né, sobre o que a gente falava na ação, na prática do que a gente fazia. Então, em várias coisas, em várias ações, coisas diferentes, né? Mas coisas que a gente fazia, da nossa experiência, seja como professor, quem já trabalhava na área, seja nessa atuação nos movimentos sociais, seja um olhar que a gente tinha sobre a sociedade, seja na distribuição de fanzine, seja na rádio. Então, acho que a gente tinha uma ação muito contínua, e a gente percebeu, sentiu, desejou, sei lá, a necessidade de falar sobre isso numa outra linguagem, que é a linguagem artística, a linguagem musical. Então a gente começa a relatar as nossas primeiras letras, né, as primeiras composições, elas surgem muito disso. Eu lembro de uma das músicas, né, que surgiu nessa época, que chama As Barracas, né, uma das primeiras músicas nossas, que foi um dia que eu estava no centro da cidade de São Paulo, ia ter ensaio em casa, eu estava no centro, eu trabalhava no centro nessa época, um arquivo lá, e o Renato, que também era da banda, também estava no centro nesse mesmo dia. E nesse dia rolou um rapa, uma ação policial super truculenta contra os vendedores ambulantes no centro da cidade. E a gente voltou, se encontrou, eu não encontrei com ele lá, né? Encontrei com ele em casa para fazer um ensaio. E aí a gente falou, cara, o que foi aquilo que rolou? Mano, o que foi aquilo lá? Putz, como que é assim? Como que é isso e tal? Pô, a galera é trabalhadora fazendo teu corre, tal. A gente sentou e escreveu essa letra, né? Falando sobre esse fato, né? O como que aquilo nos incomodava, né? Essa ação truculenta da polícia sobre a classe trabalhadora. Então surge essa letra da música, essa música chama As Barracas, né? Ambulantes na linha de frente com sua bravura, uma a uma, barracas caídas, mãos atadas. Não lembro agora a letra toda, mas é algo mais ou menos assim. Uma a uma, barracas caídas, mãos atadas. É isso, eu não lembro a letra toda agora. Então surge disso, né? Então as músicas tinham muito a ver com o contexto que a gente vivia. Ela surge assim. Então não é que a gente fez para tocar no Osama, né? Exatamente, apesar de ser um foco bem forte da banda, mas ela tinha a ver, mas acho que era isso, era o momento que a gente sentia necessidade mesmo, de fazer comunicar como a gente viu o mundo, o que a gente queria falar do mundo, né? De uma maneira musical. Acho que era isso que a gente sentia. Falar acho que dessa questão social que vocês viam bem presente, assim, e que coisas precisavam ser ditas. Eu imagino assim, do jeito que você falou, meus me passou isso. Cara, tipo, uma análise assim do movimento do reggae, ele sempre tem mais voz e mais ímpeto de criar, de aparecer, quando infelizmente o mundo tem guerras, certo? E hoje, assim, a gente tá num momento que, tipo, tem guerras, mas tem mais ou menos, é tratado meio diferente, não sei o quê. Você acha que o movimento do reggae ainda tá ligado, tipo, essa dar voz contra a esse tipo de guerras que acontecem, seja guerras, por exemplo, a guerra do Iraque que teve, ou agora os conflitos que estão acontecendo entre a Palestina e Israel, ou eles têm mais bandeiras que fazem com que o movimento cresça para outros lados, se expanda?
exponencialmente, assim. Legal, boa, muito legal. Assim, acho que isso tem que entender um contexto inicial, né? Quando a gente fala do reggae, entender que o reggae é uma música negra que surge no Caribe, né, como uma música periférica de resistência. Sim. Então ela surge assim. Esse é o reggae, né? O reggae, a raiz do reggae está aí. Então ela é uma música na sua essência, uma música de resistência. Então surge numa ilha na Jamaica, né, uma ilha desse tamanhozinho, surge uma música com potencial que hoje, né, passado aí esses, vamos chutar aí uns 40, 70 50 anos, 60 anos, né? É. É da década de 60, mais ou menos, né? Porque a gente tem várias músicas anteriores. Estando com você aqui, parece que eu tô em 2000 de novo. Eu queria dizer década de 60, mas parece que não tem 20 anos que passou aqui. É verdade, eu juro. E a gente tem várias outros estilos musicais na Jamaica antes de se consolidar o reggae, também bem específicos, importantíssimos. Mas falando do reggae especificamente, se for pensar em uma música até que recente, e que conquistou uma força mundial. E ela surge como uma música periférica de resistência. E aí, né, como que isso se encaixa em cada contexto? Então, falar de resistência, né, na Jamaica, na década de 70, na década de 80, é uma coisa. Quando isso vai para a Inglaterra, né, e lá entra em contato com esses imigrantes, né, que saem da Jamaica, vão trabalhar na Inglaterra, os filhos desses imigrantes encontram com os filhos dos operários na Jamaica. Ali falar de resistência não é exatamente igual ao que se fala na Jamaica. Sim. Quando o reggae chega no Brasil, falar de resistência no contexto brasileiro não é exatamente a mesma coisa. Então, Sim. tem mudanças locais, né, que o reggae passa. Então, isso eu acho que é uma coisa legal da gente identificar. E como é um estilo musical, ele também é incorporado pelas pessoas para além daquilo que ele, vamos dizer assim, da sua origem. Então, hoje a gente tem diversas formas, né, de reggae. Tem várias formas. Tem gente que faz um reggae mais voltado a uma denúncia social mais explícita, vamos dizer assim. Uhum. Tem gente que faz um reggae mais voltado por uma não uma resistência, mas por uma transformação mais interior. Né? Entender, então, que existe uma transformação necessária no ser humano, né? No pensamento, no seu sentimento. Né? Então, tem gente que faz um reggae mais voltado para isso. Tem gente que faz um reggae mais voltado à ideia de uma sociedade mais pacifista, uma sociedade mais harmoniosa. Então, existem várias formas, né, de falar. Isso sem dizer bandas que não necessariamente, artistas que não necessariamente são artistas do reggae, mas que o reggae está presente. Uhum. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o Gilberto Gil, né, um gênio da música mundial, né? Para mim, assim, a maior referência da música no Brasil, sem nenhuma dúvida, que não é um músico de reggae, mas que você percebe como que o reggae é importante na musicalidade dele. Então, né, eu acho que o reggae, como ele tem esse espírito muito, né, de liberdade, ele permite também que as pessoas entendam ele de várias formas. Mas é importante reforçar que é uma música periférica, é uma música de resistência, né, e é uma música negra. Então, que não significa que, né, as outras pessoas não possam fazer reggae. Mas é importante a gente entender essa origem do reggae, né, para a gente saber do que a gente está falando. Então, Caio, eu acho que assim, quando você fala das guerras, né, como que o reggae bate de frente com isso, porque ele também está promovendo, de alguma maneira, um tipo de guerra, um tipo de conflito, que é essa denúncia. Sim. Então, o debate, né, já ele vai aparecer, sim. Ele vai aparecer nesses contextos, com certeza. A gente tem aí diversas músicas nos últimos 2 anos, né, que são músicas de denúncia evidentes ao contexto que a gente vive. Ao mesmo tempo que existem denúncias que são mais atemporais, né? Então, quando a gente fala que o amor, ele precisa tocar o coração de todo mundo, e ele que é a nossa força, né, da humanidade, é o amor, isso é atemporal, mas, assim, isso não é qualquer coisa. Dizer isso, né, carregar uma mensagem em defesa do amor no mundo que a gente vive é conflitante. Sim. Né? Muita gente, a gente não é mais... não sei se a gente já foi também, mas a gente não vive num contexto onde o amor, ele está colocado.
né, ele é escondido da gente, o amor. Né? Ou ele é romantizado, no sentido do amor romântico, né? Ou da mercadoria também, né? Muitas vezes o amor está muito ligado ao consumo, à mercadoria, mas esse amor mais amplo, né, que é o amor pela vida, ele fica muito... Porque quando eu falo disso, eu não consigo falar assim, ó, eu quero uma sociedade do amor, uma sociedade, né, onde o amor seja a referência. Eu falar isso, eu estou falando contra o genocídio da população negra. É disso que eu estou falando. Porque se eu quero o amor, gente, eu tenho que olhar que as pessoas não estão recebendo o amor. As pessoas não estão podendo viver, né? Então, assim, tem uma mensagem aí que eu acho importante dizer, que né, quando a gente fala que quer uma justiça, que a gente quer esse bem maior para todo mundo, a gente olhar os dados concretos que a gente tem, a situação real que a gente vive, e falar assim, tá, olha aqui, ó, como isso não é vivido. Né? Então, essas denúncias, elas estão muito juntas, sabe? Assim, eu entendo muito assim. Sim. Entendi.